Olá, amigos. Estamos aqui no dia 3 de julho, já no mês 7 de 2020, 27ª meditação do nosso ano. E temos aqui o nosso guia, a nossa colinha. E o tema de hoje é uma vida guiada por Deus. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João capítulo 12, versículo 26. Eu não conhecia ainda esse pioneiro de hoje. Ele nasceu em 28 de setembro de 1858. E o nome dele é Arthur G. Daniels. Nome bem complicadinho no meio aqui. E ele nasceu no estado de Iowa, nos Estados Unidos. E a mãe dele era extremamente temente a Deus. Daniels era o filho mais velho. E é assim que ele aprendeu a falar, a mãe o ensinou a orar. A influência da mãe sobre os filhos, sobre as crianças, é muito grande. E o que a mãe ensinar para as crianças em idade tenra, eles vão levar para a vida toda. Pode ter certeza. Ainda que não o façam, se lembrarão. E ela fez dele, o filho mais velho, o seu companheiro de oração. É o que diz aqui. E ela tinha um desejo tão forte de vê-lo nos caminhos de Deus, que ela levantava toda madrugada, se ajoelhava aos pés da cama e orava por ele. E essas orações foram ouvidas pelo Senhor. O pai dele era um soldado que infelizmente morreu numa batalha, quando ele era novo. E a mãe dele tentou fazer de tudo para criar as 3 crianças, criar os 3 filhos. Lavava, passava, costurava. Era o que se podia fazer naquela época, mas infelizmente ela não conseguiu cuidar deles. E os filhos acabaram indo para um orfanato exclusivo para filhos de veteranos, né? Para ver como era a realidade daquela época. Tinha um orfanato exclusivo para crianças que perdiam os pais nas guerras. Isso é muito triste. E ali, ele com as 2 irmãs ficaram por um tempo e aparece então George Butler e John Andrews na cidade vizinha, organizando uma igreja. E Daniels acabou sendo batizado aos 10 anos de idade pelo Butler, e aos 18 anos ele se casou com uma mocinha chamada Maria Helena, que era filha de um missionário adventista. E com muito esforço, Daniels então se torna o diretor de uma escola adventista, e a Maria, sua esposa, era professora. E em determinado dia, indo para o trabalho de manhã, ele ouve uma voz dizendo: "Vão trabalhar na minha seara", um chamado. Senhor Deus chamando-os para trabalhar na seara. E ele ficou meio desnorteado. Poxa vida, será? Como assim? Com certeza ele já tinha no coração o desejo de fazer algo mais, já estava se sentindo chamado, mas esse foi o ponto crucial, a gota d'água. Eles acabaram devotando então suas vidas a Deus, e a igreja ofereceu para eles uma oportunidade de trabalhar no Texas. Eles então foram para o Texas, e em 1886 eles receberam uma oportunidade para ir para a Nova Zelândia. Então, os pioneiros na Nova Zelândia pregar sobre a mensagem adventista de que Jesus voltaria. E por lá eles seguiram então organizando o adventismo. E durante 14 anos eles acabaram liderando a expansão da igreja, da mensagem na Oceania. E com muita oração e com muito trabalho ele acabou em 1900 sendo nomeado como presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é preciso muita oração, é preciso muito trabalho. Para quem não sabe, naquela época, por volta de 1900, 1910, 1920, a igreja passava por uma reestruturação, tanto doutrinária, quanto estrutural, quanto financeira, e ele enfrentou muitos problemas. Lá por volta de 1900 não se tinha por certo ainda
As pessoas, na verdade, os membros da igreja estavam entre uma briga bastante complicada de quem é o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo, é Deus, não é, existe a Trindade, entre outras coisas. E ele conseguiu reestruturar a igreja, ele conseguiu manter firme tudo que se vinha aprendendo ali já desde 1844, e ele conseguiu que a igreja passasse por esse momento sem maiores danos, na verdade, voltando a crescer e a se desenvolver. E ele se baseou bastante durante todo o seu ministério nas orientações de tia Ellen, uma pessoa bastante importante que nós temos também na nossa história, que não pode ser ignorada. Assim como muitos testemunhos que nós temos de pastores, de pioneiros, assim como testemunhos que nós temos de pessoas próximas a nós, que são exemplos de vida, tia Ellen não pode passar despercebido também. Ainda que muitos a tratem com supervalorização, ela tem seu lugar de respeito. A gente precisa sim estudar o que Deus passou através dela. E ele fez no culto fúnebre de tia Ellen lá em 1915 um pronunciamento, né? Ele falou um pouquinho e ele disse que agora ela estava repousando e que ficava para nós a responsabilidade de continuar a pregação do Evangelho, temendo apenas sermos fiéis ou não ao que precisamos cumprir. Então, uma vida que serve de exemplo para nós, Arthur G. Daniels, oração, trabalho, ação, tomada de decisões em prol do Evangelho. O que nós podemos fazer, nós apenas podemos fazer hoje. Então não deixe para amanhã a sua escolha, não deixe para amanhã a sua entrega. Seja de Cristo, viva para Ele, pois muito em breve Ele volta para nos buscar. Que o teu sábado seja abençoado, que a tua família seja tranquila e guardada por Cristo. Deus abençoe.